Acabamos de voltar a transmitir nos dois canais. Imagina se eu sei as canalices de Senhora Máximos, de Senhora Nailde. Se eu sei as canalices de Senhora Máximos, Senhora Nailde coagindo pessoas, Senhora Elisete. Todas elas passeando logo depois que elas botaram a gangue aqui, como se fosse lindo colocar a quadrilha aqui, como se elas tivessem o apoio do comandante da polícia militar e de todas as polícias, da polícia civil, como se elas tivessem grandonas fazendo aquele ato inescrupuloso e tratando o pai de família como um bandido para posterior a isso induzir a justiça ao sequestro planejado dos filhos ou colaborar com a justiça. Usem os termos que mais se adequarem a vocês. Canalhas da justiça, canalhas do putrefato Ministério Público, do putrefato Conselho Putelar e das putrefatas instituições que pensam que uma mãe de família tem que se curvar a vocês. Vocês acham que eu não sei que vieram ligações de Jefferson Oswaldo Vieira? Limpa essa merda! Ligações de Badalote. Limpa essa merda! Limpa vocês, seus canalha! Provocaram a situação e agora querem simplesmente achar que abafando o rombo de 500 mil na concessionária de caminhões, que vocês vão eliminar a voz, a vez da mãe de família, denunciando o juiz, denunciando o promotor, denunciando todas as trocas de delegado ocasionadas pelos donos daquela cidade e as quais a senhora... Eu nem vou falar da Nath Diniz, porque eu acho até que eu fale pessoalmente com ela, que eu chegue lá no salão dela, dentro daquele salão, com aquilo e diga: você escreveu, então toma uma tamancada. Não tem nem como resolver. Eles gostam de usar os loucos. Gostam de usar contra a verdade. Essas são as psicopatas. Se a Nath realmente escreveu isso, os filhos dela correm perigo. Nath, me desculpa, isso eu posso falar. Você merece uma visita do Conselho Putelar, do Ministério Público, do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente de Concórdia e também da Dani ou alguém que substitua o cargo dela lá para avaliar os seus filhos e você, psicologicamente, se você escreveu aquela barbaridade. Mediante ter conhecido parte da história que a sua professora falava com a própria boca. Mediante virar a cabeleireira da abusadora, não vale tudo, sair escrevendo tudo e se aliar com a abusadora sem consequências. Entenda, senhora Nath Diniz, terá consequências, tanto pelo que escreveu ou por não ter escrito. Terás que se manifestar e dar conta do que escreveu. Mediante o segredo de justiça fraudado pelo Nando, pela Elisete, pela Nath Diniz. 2 segredos de justiça fraudados. As autoridades vão culpar a mãe por trazer a notícia nas redes e ter aberto o segredo de justiça? Novamente jogar carga pesada na cacunda da mãe. Vai ser a solução, senhores bunda moles deploráveis. Em verdade e justiça eu vos digo que o direito natural me outorga liberdade e não libertinagem para falar a adultos e não adúlteros.
Não há adúlteros que adulteraram a lei, adulteraram a maneira de cuidar das criancinhas para poder extrair crianças do nosso país, colocá-las em situações de escravidão sexual e risco, usando redes, usando extração de fotos de perfil, usando extração de foto das crianças, usando setores de inteligência para prevaricar, usando principalmente as nossas polícias de Santa Catarina, que não existe motivo para a delegacia da criança estar dizendo qualquer coisa contra a mãe, se eles conhecem a história desde que eu pisei lá dentro, sempre informando, como diz a abuela, mantenha sempre eles informados. Eu jamais vou perdoar o Estado por qualquer ação orquestrada. Qualquer ação orquestrada, incluindo a punição tardia daquela abusadora. Não vou passar por cima disso de jeito nenhum. Como disse o Renato muito bem anteriormente, isso só acontece quando o Estado é tão corrupto, tão inadimplente, que não dá conta de fazer nada. Fica simplesmente usando as pessoas, comercializando com as pessoas. Um crime contra o ser humano, um crime contra a criança. Usaram a história do nosso bebê, a nossa história, para fazer já naquela época palquinhos políticos. Porque em resposta a uma OAB de Concórdia, em resposta a vagabundos. Sabe como é que foi a reunião da OAB em Concórdia? Eu cabeleireira, né? Ai, linda por natureza, sempre tive as pessoas nas reuniões mais importantes. A reunião da OAB foi assim. Foi no 29 de julho, restaurante 29 de julho. Naquela reunião, sentaram lá os advogados mais donos do Fórum de Concórdia. E todos disseram o seguinte, realmente aquela criança passou, foi isso que aconteceu com a criança. Exatamente isso. Mas, se a mãe não pega o badalote, né, a gente já sabe que não vai ter sentença, não vai ter punição, a gente sabe como isso funciona. Advogados limpos e sujos, juntos, comendo na mesma mesa, falando as mesmas coisas, conhecendo para quem eles tinham que se curvar naquele puteiro da seita. Seita do quê? Dos anjinhos, Emanuel? Não! Enquanto isso, eu me deliciava fazendo penteados enormes, cabelos diferenciados, criando minhas coleções de estilo, dando aula na Embeleze, sempre na correria. Eu fiz minha história. E aos 40 anos eu tenho desgosto da minha própria história, por causa da justiça, por causa da injustiça promulgada. O Renato não esquartejou ninguém. O Renato não fez nada para ninguém. A Meg não matou ninguém, não judiou ninguém, não esquartejou ninguém. Jamais, pela criação que ela ganhou de abuelo e de abuelo, teria capacidade de fazer qualquer coisa para o bebê dela. Diferente da abusadora, abusada pelo próprio pai, como ela declara com a própria boca, naquela merda, que sinceramente não tenho interesse nenhum em ler parte a parte para o meu público, porque as pessoas não aguentariam o que eu já aguentei e estou tendo que aguentar por causa da Nailde.
Uma craquenta, coisinha boa da sociedade, da coletividade tóxica que quer cochechar, quer invadir a casa, a família, o marido e ainda ter o apoio dos policiais e da lei. Por causa do partido. Que partido, senhora? Só coisa boa. Eu não me responsabilizo por mim a partir de qualquer cochechada, qualquer canalha tripudiando sobre a história, sobre o que aconteceu, se a reunião da OAB que se realizou naquele restaurante tinha conhecimento de tudo aquilo que eu estava narrando na sociedade, nas páginas do meu Facebook, naquela época, onde eu já desafiei a justiça naquela época, onde eu me manifestei, aonde eu escrevi português tudo errado, para dizer que não valia a pena mais ser certinho, não, que o negócio tem que ser bagunçado. Todas as retaliações que sofremos, tanto da nossa escola, do nosso salão, sofremos retaliações por isso. Talvez piores que as que estamos sofrendo aqui. É só história se repetindo. E a mão amiga da deusa, da mãe de família, vai parar isso daí, porque não dá mais. Vou chamar as polícias de bunda mole, instituição, vou chamar. Porque eu tenho que ser firmeza, como é que diz a doutora Putelar ontem? Bunduda, peituda, menos baguda. Baguda eu não posso falar. Eu não posso ser baguda, baguda é você. Uma machorra miserável, que gosta de mulheres, que nunca conseguiu nada comigo, nem chegar perto. És você a baguda, né? Você é a baguda. Você é deplorável. Querer dizer que eu não tenho uma vida saudável, com todo um casamento sendo reconstruído dentro de uma ala de câncer. Você não sabe o que são estruturas baseadas no amor e no respeito. Você não sabe o que são estruturas baseadas no amor e no respeito. Vidas estragadas, incapazes de consertar suas próprias vidas, quer mexer no adolescente desta família. Acesso negado. Acesso negado. Não sendo suficiente, isso envolve pessoas. O único objetivo de vocês de colocar a Nath na história é para mim ir lá. Brigar com ela, ir pra lá, e vocês ficar aqui, ó, no domínio, né, da arca aqui, no domínio dos espaços siderais da escola da Meg. É só isso, vocês são meras putinhas maconheiras, que valem menos que um baseado. Todas as conselheiras putelares devem ser exoneradas, por em nenhum momento ter averiguado tecnicamente o assunto e adequadamente. Por em nenhum momento ter respeitado a família quando estava sendo agredida pelas gangues. Tanto no caso lá na casa do Coquinha, quanto no caso aqui dessas professoras aposentadas malditas. Vocês merecem o fechamento do Conselho Putelar em honraria a todas as crianças tiradas do país, sequestradas e mortas e colocadas para a escravidão sexual. E vocês merecem a cadeira elétrica, mas como não tem, eu não sei o que a justiça vai fazer com vocês. Agora, o que eu vou fazer com a justiça, eu sei. É desmantelar. Cada vez que eles atentarem contra a minha família, contra esta casa, contra a minha vida, quanto a vida do Renato ou das crianças, eu vou desmantelar o que vocês tentarem tramar. E agora, aguardem-me, eu vou vir com o ouvido lendo a certidão confusa do Conselho Putelar,
a data e mostrando tudo no telão que eu não ia ler, mas mediante as necessidades que se fixaram de ontem para hoje, vamos esculachar. Nós vamos esculachar também a parte da defesa, onde nós discordamos da nossa própria advogada e preferimos que ela se auto-eliminasse. Lembrando que ela pegou o valor da causa toda e não devolveu o dinheiro do paciente, do nosso querido. Ela não devolveu. Ela só achou que ela pode sair fora. Que não vai ter nenhuma juíza com a caneta para dizer, vem cá, belezinha. Vem cá, a Meg não estava te ameaçando, vem cá. Vem cá, a Meg só não queria que pedisse esse tipo de avaliação. A Meg queria que ia contra essa avaliação, justificasse que não queria as avaliações porque já foi feito e sempre acaba em pizza, acaba em merda. Era só isso, senhora Cristina, sua bunda mole. Não era para desistir, para fazer esse coitadismo absoluto, igual a Nailde, fazer de vítima quando você é uma agressora maldita, que não entende que você está agredindo a família usando leis estúpidas, a abusantes, a abusadora, por não ter moral e nem competência ao nível de entendimento, superação. Para ao menos ouvir-me. Você não pensou em me fazer perguntas? Em ligar, pois é, Meg, eu acabei botando isso, mas eu posso tirar? Isso não passou pela sua cabeça, Cristina? Ô, Cristina! Tu não vai te livrar disso aqui. E agora eu vou pegar, cada vez que eu citar o teu nome, a carta que você não cumpriu. E vou dizer, é um direito do advogado, mas também é uma covardia. Covarde, mulher covarde é você. Não precisamos de mais Naildes no mundo, de mais Cristinas. Nós precisamos de mais Megs. Nós precisamos que se levantem as Joana d'Arc. Essas são. Daqui a pouco eu volto.